Olá, olá. Mais um bloco, né? Vamos iniciar esse bloco falando do princípio do juiz natural, né? Para responder as questões de processo civil, tá? Então vamos lá. O que seria o princípio do juiz natural? Inclusive, o princípio do juiz natural está previsto no edital. O princípio do juiz natural, ele determina que para um juiz julgar a causa, tem de estar presentes três requisitos. Primeiro, a investidura no cargo. Segundo, a competência para o caso concreto. E terceiro, a imparcialidade da pessoa que ocupa o cargo. Tá beleza? Então são três requisitos para se poder exercer a jurisdição. O princípio do juiz natural determina que tem de ser preenchidos três requisitos para se poder exercer de fato a jurisdição, para se poder decidir o caso, decidir a causa, julgar a pessoa, julgar a causa, tá bom? É isso que significa o princípio do juiz natural. Então, lembre-se, se você vai falar de princípio do juiz natural, você tem que automaticamente falar da investidura, falar da competência e falar da imparcialidade. E o que seria a investidura? A investidura no cargo. O que seria a investidura no cargo? É exatamente aquilo que a gente conhece como posse no cargo de juiz, no cargo vitalício de membro do Poder Judiciário. Beleza? Então, investidura é isso. No âmbito do princípio do juiz natural, investidura é posse no cargo vitalício de membro do Poder Judiciário. Tá bom? Membro do Poder Judiciário. E quem são os membros do Poder Judiciário? São vários. Juiz é membro do Poder Judiciário. Desembargador é membro do Poder Judiciário. Ministro dos Tribunais Superiores são membros do Poder Judiciário. Beleza? Então, assim, como é que a pessoa toma posse no cargo de juiz? A pessoa toma posse no cargo de juiz. Primeiro, ele tem que ser aprovado em um concurso público de provas e títulos. Depois, ele tem que estar aprovado dentro das vagas. Depois, tem que ser nomeado para ocupar o cargo de juiz. E depois, ele tem que tomar posse. Quando ele toma posse, ele está investido regularmente no cargo vitalício de membro do Poder Judiciário. E aí ele vai poder... ele vai ter cumprido um dos requisitos do princípio do juiz natural. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, existem outras formas de se investir no cargo de membro do Poder Judiciário? Sim. Por exemplo, o desembargador também é um cargo de membro do Poder Judiciário. Os ministros dos tribunais superiores também são membros do Poder Judiciário, como, por exemplo, ministro do TST, ministro do TSE, ministro do STM, ministro do STJ, ministro do Supremo Tribunal Federal, que são tribunais superiores. Tá beleza? Tranquilo? Tá. Então, assim, por exemplo, o cara, para tomar posse no cargo de desembargador, ele pode tomar posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça dos Estados, no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador federal do TRF, desembargador federal do TRT. Ele pode tomar posse nesses cargos por meio do 5º Constitucional e nomeação. O cara vai ser aprovado pelo 5º Constitucional e vai ser nomeado, e aí ele vai tomar posse. Quando ele tomar posse, ele estará investido no cargo de membro do Poder Judiciário. Tá bom? Temos outros exemplos que eu mencionei aí, ó. Ministro do STJ. A pessoa pode ser ministro do STJ por meio do terço constitucional, e depois da nomeação ele vai tomar posse. Então a pessoa vai ser escolhida pelo terço constitucional para ser membro do STJ, ministro do STJ, aí ele será nomeado e depois ele tomará posse. Quando ele tomar posse, estará realizada aí a investidura no cargo de membro do Poder Judiciário. Então, assim,
o que é investidura? Investidura é a posse no cargo de membro do Poder Judiciário, seja no cargo de juiz, seja no cargo de desembargador, seja no cargo de ministro dos tribunais superiores. Tá beleza? Existem várias formas de você tomar posse, né? Você pode tomar posse se você passar no concurso, você pode tomar posse se você for aprovado no terço constitucional, você pode tomar posse se você foi escolhido no quinto constitucional, ok? E também existe o caso do Supremo Tribunal Federal. Para você tomar posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que ser escolhido pelo presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Se o presidente da República te escolher para ser ministro do Supremo e o Senado aprovar essa escolha, beleza, aí o presidente vai poder te nomear e você vai poder tomar posse no cargo de ministro do Supremo. Tranquilo? Beleza. Então, assim, investidura é a posse no cargo de membro do Poder Judiciário. Tá beleza? Tranquilo. Esse é o primeiro requisito do princípio do juiz natural. O segundo requisito é a competência. Tá? A competência seria um poder para se exercer a jurisdição nos limites, de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e nas leis brasileiras. Então, as leis brasileiras e a Constituição Federal, elas vão estabelecer qual é o juiz que terá competência para o caso tal, qual é o juiz que terá competência para o outro caso tal. Tá beleza? Então, por exemplo, um juiz do trabalho, de acordo com a Constituição Federal, ele não tem competência para julgar, por exemplo, um caso de tráfico de drogas. O caso de tráfico de drogas deverá ser julgado por um juiz criminal e não por um juiz do trabalho. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Outro exemplo, o juiz singular, o juiz sozinho, não tem competência para julgar um crime doloso contra a vida, como o homicídio doloso. O homicídio doloso é um crime doloso contra a vida. E a Constituição Federal estabelece que, no artigo 5º, tá? Que o crime doloso contra a vida, incluído aí o homicídio doloso, ele será julgado obrigatoriamente pelo tribunal do júri, tá bom? Então perceba que a Constituição estabelece um limite acima do qual o juiz não poderá extrapolar, tá bom? Então, assim, se o juiz é um juiz singular, ele não pode julgar um caso de homicídio doloso. Porque esse caso de homicídio doloso deve ser julgado pelo tribunal do júri. O tribunal do júri é formado por 7 jurados, pessoas do povo que nunca fizeram concurso de nada, pessoas sorteadas para serem os juízes populares ali, especificamente do caso de homicídio doloso, tá bom? Tem mais outro exemplo, ó. Vamos supor que, tipo assim, o crime de tráfico de drogas. Aconteceu um crime de tráfico de drogas, e aí quem é que tem competência? Qual é o juiz que tem competência para julgar esse caso? É um juiz criminal. Só que na cidade aí onde aconteceu o tráfico de drogas, existem aí, tipo, sei lá, 20 juízes criminais. E aí, qual é o juiz que vai ser competente se tem 20? É o primeiro juiz criado? Não. O juiz competente vai ser aquele juiz que receber a causa por meio de um sorteio aleatório. Ok? Então, o sistema do Poder Judiciário vai fazer um sorteio de forma aleatória, distribuindo de forma aleatória a causa, né, aquele caso, para um desses 20 juízes. Tá bom? Tranquilo? Então, tudo isso, todos esses limites, todas essas regras são estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis. A competência nada mais é do que o poder que o juiz tem para poder exercer a jurisdição no caso concreto, desde que sejam obedecidos os limites estabelecidos na Constituição e nas leis. Né? O exemplo mais claro é: juiz do trabalho não pode julgar um caso de tráfico de drogas. Quem julga o caso de tráfico de drogas, de acordo com a Constituição, é o juiz criminal. Ok? Beleza? Mas perceba que
tanto o juiz criminal quanto o juiz do trabalho, ele tem jurisdição, ele pode exercer jurisdição. Só que o juiz do trabalho tem uma competência e o juiz do criminal tem outra competência. São matérias diferentes, tá bom? O juiz do trabalho julga causas relacionadas ao trabalho, o juiz criminal julga causas relacionadas a crimes. Beleza? Então perceba aí a diferença entre um e outro. O segundo requisito, então, né, espero que você tenha entendido. E temos um terceiro requisito do princípio do juiz natural, que é o requisito da imparcialidade. Então, para o princípio do juiz natural ser respeitado, você deve obedecer à investidura no cargo de membro do Poder Judiciário, deve obedecer à competência para o juiz exercer aquela jurisdição ali, no caso concreto, de acordo com os limites da Constituição e das leis. E além desses dois requisitos, você deve obedecer também à imparcialidade da pessoa que ocupa o cargo de juiz, tá? A pessoa que ocupa o cargo de membro do Poder Judiciário, seja juiz, seja desembargador, seja ministro dos tribunais superiores. Beleza, tranquilidade. E o que seria a imparcialidade? A imparcialidade é uma característica que impede que o juiz julgue a causa com impedimentos e impede que o juiz julgue a causa com suspeição, né? Ou seja, impede que o juiz seja um juiz impedido e impede que o juiz seja um juiz suspeito. E o que seria um juiz impedido? É o juiz que tem impedimento. O que seria o impedimento? Impedimento é, por exemplo, o juiz julgar o seu cônjuge, o juiz julgar o seu filho, o juiz julgar a sua mãe. Por exemplo, o filho do juiz comete tráfico de drogas. O que o juiz vai fazer? Vai inocentar o filho dele, porque é o filho dele, ele não vai querer ver o filho dele preso. Pelo menos a maioria dos juízes fariam isso. Tá bom? Porque o juiz é um ser humano, o juiz não é um robô. Ou então privilegiar um amigo de infância. O juiz sempre foi amigo de infância do João, e aí o João se envolve aí em um crime de tráfico de drogas, e aí o juiz vai lá, opa, é meu amigo, então eu vou soltar, vou inocentar ele. Perceba que a imparcialidade, o objetivo dela é afastar a suspeição do juiz e afastar os impedimentos do juiz. Então, por isso que existem regras no Código de Processo Civil prevendo que o juiz não pode julgar o seu cônjuge, não pode julgar o seu filho, não pode julgar a sua mãe, tá? Ou então prevendo que o juiz não pode julgar o seu amigo, não pode julgar o seu inimigo, tá beleza? Tudo isso para afastar as suspeições do juiz e afastar os impedimentos do juiz. A decisão do juiz tem que ser uma decisão neutra, imparcial, com base nos autos, com base nas provas dos autos e com base na lei, na Constituição e em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Tá bom? Não pode ser decisões feitas para beneficiar um amigo ou para prejudicar um inimigo ou para beneficiar um parente próximo ou cônjuge ou filho, a mãe, etc. Tá bom? Tranquilo? Então, assim, nunca se esqueça, pelo amor de Deus, o princípio do juiz natural, ele se divide em investidura, em competência e imparcialidade. Essa investidura aqui, eu posso até falar investidura na jurisdição. Para a pessoa exercer a jurisdição, ela tem que estar investida na jurisdição, investidura na jurisdição. E para você se investir na jurisdição, você tem que tomar posse no cargo vitalício de membro do Poder Judiciário. Aí você vai poder exercer a jurisdição. Tá bom? E aí o segundo requisito, como já mencionei, competência, e o terceiro, imparcialidade. Beleza, sem problema nenhum. Tranquilo? Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou ler o artigo 5º, inciso 37, que é exatamente um exemplo concreto de que o juiz deve estar investido na jurisdição.
O inciso 37 do artigo 5º diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo de exceção nem tribunal de exceção. O que seria o juízo de exceção e o tribunal de exceção? O juízo de exceção e o tribunal de exceção é aquele tribunal que é criado para julgar um caso específico e depois o tribunal é extinto. Por exemplo, vamos supor o seguinte: Pedro comete o crime de homicídio, ele vai ser julgado pelo juiz criminal normal, o juiz que fez concurso e tudo mais. Beleza. Aí vamos supor que João comete o mesmo crime de homicídio, deveria ser julgado pelo juiz criminal normalmente, mas não. Aí o tribunal, os deputados resolvem criar uma lei, criando um tribunal formado por vários amigos de João para julgar João. E aí quando julgar João, o tribunal vai ser extinto. Errado, isso não pode acontecer, porque isso é um tribunal de exceção, tá bom? Não pode existir tribunal de exceção aqui no Brasil. Na verdade, os tribunais aqui no Brasil são criados e a eles são atribuídas várias competências. E se João cometer um crime que está dentro da competência desse tribunal, o João vai ser julgado por esse tribunal. Se Pedro cometer um crime que está dentro da competência do tribunal, também vai ser julgado por este tribunal. Perceba que o tribunal não foi criado para julgar um caso específico que aconteceu e depois esse tribunal ser extinto. Não. O tribunal foi criado para julgar casos que estão previstos na lei e que, se acontecer esse caso no mundo real, aí essa pessoa será julgada por esse tribunal. Isso não é tribunal de exceção. Isso é um tribunal criado de forma regular. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele existe e ele tem competência para julgar os deputados federais. Beleza. Se o João é deputado federal, ele vai ser julgado pelo Supremo. Se o João não é deputado federal, ele não vai ser julgado pelo Supremo. Simples assim. Tá? Não se pode criar um tribunal. Por exemplo, assim, o cidadão cometeu um crime. Beleza. Aí, porque esse cidadão cometeu esse crime, eu vou criar um tribunal para julgar esse cidadão e acabou. Aí acaba, o tribunal vai acabar depois disso. Não, não é assim que funciona, tá? O tribunal é criado com regras pré-estabelecidas, né, antes mesmo de o crime acontecer. Tá ok? Se o crime acontece, aí sim que esse tribunal vai poder exercer a sua jurisdição de acordo com os limites estabelecidos na Constituição e de acordo com os limites estabelecidos na lei. Beleza. Então, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Está escrito isso na Constituição. Isso significa que, na verdade, o membro do Poder Judiciário deverá estar investido na jurisdição para poder julgar a causa. Não pode se criar um tribunal de exceção. Beleza. Vou ler agora o inciso 5º, o artigo 5º, inciso 53, que fala sobre a competência das pessoas que estão investidas na jurisdição. Ó, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aqui está expresso que o membro do Poder Judiciário tem que ter competência para julgar a causa. Tá bom? Tranquilo? Beleza, então. Vamos responder agora uma questão. Olha lá. Questão 9, CESP 2018 STJ. Ó, o princípio do juiz natural, ao impedir que alguém seja processado ou sentenciado por outra autoridade que não a autoridade competente, visa coibir a criação de tribunais de exceção. Exatamente. O artigo 5º, inciso 37, diz que não haverá tribunais de exceção. E o artigo 5º, inciso 53, diz que para o juiz julgar a causa, ele tem que ter competência. Tá bom? Então, é exatamente isso que diz o artigo 5º, inciso 37 e o inciso 53.
E a questão resumiu bem esses dois incisos, dizendo que não pode haver tribunais de exceção e que, na verdade, o juiz que vai julgar a causa é o juiz competente. Perfeito. Exatamente a compreensão do princípio do juiz natural. Esta é a compreensão do princípio do juiz natural. Tá bom? Então, resumindo, princípio do juiz natural, investidura na jurisdição, competência para o caso e imparcialidade da pessoa que ocupa o cargo de membro do Poder Judiciário. Ou seja, imparcialidade do juiz, do desembargador e dos ministros dos tribunais superiores. Assim, no direito, quando você fala juiz, você está falando em sentido amplo. O juiz pode ser tanto o juiz que fez o concurso, quanto o desembargador do tribunal, quanto o ministro dos tribunais superiores, tá bom? O juiz é o julgador, é a pessoa que vai julgar. Por isso que é o princípio do juiz natural, tá? Beleza? Então, assim, a questão 9, ela está muito, mas muito correta. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre normas e regras do processo civil. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos tomar um café e em minutos voltaremos. Beleza? Até logo então.